Módulo CBC, cabos e conectores. Bem, esta aula visa dar a você uma apresentação dos conectores XLR, um dos mais importantes no áudio profissional. Sendo que nesta videoaula nós vamos aqui ver as características eletromecânicas desses conectores. E você vai perceber que algumas coisas que você vai aprender aqui, poucas pessoas sabem. Então, sem mais demoras, vamos lá. Conectores XLR. Bem, os conectores XLR eles foram inventados por James H. Cannon, fundador da Cannon Electric em Los Angeles, Califórnia. Durante muitos anos, esse conector foi conhecido como plug Cannon, que era uma referência ao seu inventor. Eu mesmo, como o professor Santana, eu lembro que na época em que eu comecei a trabalhar com áudio profissional, nós chamávamos esse conector de plug Cannon. Então, em qualquer lugar que você ia, era só pedir pelo plug Canon, como alguns falavam, que sabia o que era. Hoje, esse aos poucos, né, essa designação acabou caindo em desuso, dando lugar ao que hoje é conhecido no comércio, né, como plugs ou conectores XLR. Tá, ok? Deixa eu pegar aqui a nossa canetinha. Aqui. Então hoje ele é conhecido como conector XLR. Mas aí talvez você, por curiosidade, talvez queira saber qual que é a origem desse nome, né? Alguém deu esse nome aí simplesmente por acaso? Não, não foi por acaso não. Vamos ver qual é a origem do nome? Vamos lá. Bom, inicialmente o conector XLR ele não existia com esse nome, mas existia com outros nomes. Na verdade, existiram outros conectores fabricados pela mesma empresa, né, que recebiam alguns nomes. Por exemplo, conector tipo O, conector tipo P, conector tipo UA e vários outros. Sendo que esses todos aqui, ó, eles tinham assim, uma semelhança, né, com o atual conector XLR, conforme a gente vê no alto da página aqui. Só que nenhum deles preenchia os requisitos, né, que o seu inventor, James Cannon, queria. Que era o quê? Um conector realmente robusto e de tamanho menor que os já fabricados. Então ele inventou, ele desenhou esse conector que vocês estão vendo aqui e deu o nome inicialmente de conector X. Porque era o conector que preenchia as características que ele queria. Então esse novo conector, ele tinha basicamente três características distintas dos demais conectores até então fabricados por essa empresa. Primeiro, ele apresentava alta robustez mecânica, então podia-se, por exemplo, pisar nele à vontade sem danificar. Segundo, era completamente imune a interferências externas. E terceiro, ele continha vários pinos de conexão, de modo que ele podia levar ou receber mais de um sinal usando um mesmo conector e um mesmo cabo. Mas qual é a origem do nome? Bem, inicialmente o conector X ele não tinha, mas aí passou a receber algumas alterações ao longo dos anos. Por exemplo, por volta de 1950, um mecanismo de trava ou bloqueio, né, que em inglês nós falamos, damos a designação de locking, tá, em inglês, foi acrescentado ao conector. De modo que quando você conectava um plug macho com o fêmea, eles ficavam travados através dessa trava, desse bloqueio, né, looking. Daí o que acontece? A letra inicial da palavra looking, que é o L, foi acrescentado à designação do conector. A partir de então, portanto, a partir de 1950, ele passou a ser chamado de conector XL, ok? Muito bem. Passaram-se algum tempo e outro avanço na evolução desse conector aconteceu. Dessa vez eles colocaram uma proteção de borracha internamente, né? E essa borracha, na verdade, era uma espécie de plástico, uma borracha sintética, conforme está escrito aqui, tá? E borracha em inglês é rubber, ok? Então essa borracha servia para proteger os pinos, né, que levavam o sinal contra um contato acidental com a terra ou malha, dando aí um curto no sinal. Daí
A letra R da palavra rubber, em inglês, foi acrescentada ao conector. De modo que hoje temos o nosso conector XLR. X, designação inicial, L, primeira letra de looking, e R, primeira letra de rubber. Ok? Apenas uma informação não técnica, né, mas histórica, porém eu acredito que é interessante a gente saber disso. Vamos continuar com a nossa apresentação? Bem, aí nós temos então uma foto, né, dos dois tipos de conectores. O conector macho, desculpa, o conector fêmea, logo em cima aí, e o conector macho aqui embaixo. E as diversas partes, né? Temos aqui essa parte que é o alojamento ou carcaça metálica, né, do conector, os blocos de contatos, nós estamos vendo aqui, né, os blocos de contato. Nós temos também aqui o que eles chamam de mandril, que também pode ser conhecido como o prensa-cabo, a gente vai ver em detalhes isso numa outra filmagem, e a proteção do cabo, né, que é, digamos aí, a capa que vai rosqueada aqui, dando um acabamento no conector. Bem, uma das coisas que vocês precisam saber, na verdade, vocês precisam decorar, é a numeração dos conectores e qual é a função de cada um deles. Nós temos aqui do lado esquerdo um conector fêmea e do lado direito um conector macho, ok? Muito bem. Observem também que nós temos aqui uma vista, né, do conector fêmea, sendo que nós colocamos o lado onde vai soldado o fio, né, onde tem lá, onde vai o cabo, né, vai soldado, do lado de baixo, e do lado de cima, aonde nós temos a entrada, né, do plug. Então, na verdade, para distinguir bem, nós colocamos aqui em cima, ó, aqui da seguinte forma: lado de encaixe dos pinos. Tá? Olhando, então, o que eu quero dizer para vocês? Olhando nesse sentido, o lado de encaixe dos pinos para cima, do jeito que você está vendo aí, já vou mostrar já, vocês vão entender isso. E do lado de baixo, o lado onde vai soldar os fios. A mesma coisa acontece com o conector macho. Olhando nesse sentido, colocando-se o lado dos pinos para cima e deixando o lado da solda dos fios para baixo, ok? Muito bem. Se você observar bem, nós vemos que aqui, ó, forma uma espécie de triângulo, um desenho, tá vendo? A disposição dos terminais. A mesma coisa aqui, ó, forma um triângulo. E é justamente isso que a gente quer que você grave. Então, formando um triângulo, tá? Nesse sentido, colocando-se os conectores nesta posição, o que nós temos aí? Nós temos o pino 1, no caso do conector fêmea, pino 1 à esquerda, pino 3 no centro, pino 2 à direita. No caso do conector macho, essa numeração, obviamente, é ao contrário, com exceção do pino 3, porque como ele é no centro, nunca vai mudar. Mas no caso do pino macho, olhando-se deste ponto de vista, à esquerda fica o pino 2, no centro continua o pino 3 e à direita é o pino 1. Se você observar bem, se eu for encaixar esse pino macho no pino fêmea, é óbvio que vai ficar o quê? O pino 2 vai ser encaixado aqui, o pino 3 vai ser encaixado lá no centro e o pino 1 vai ser encaixado lá do outro lado à esquerda. Tá? Então tem a correspondência deles aí que dá para ver direitinho. Mas o importante disso tudo não é só você saber qual é o 1, qual é o 2 e qual é o 3, mas sim também o que cada um faz, qual é a função de cada um. E isso está aqui, ó. Isso aqui você tem que decorar. Pino 1 é o aterramento, ou seja, onde vai soldar da blindagem do cabo coaxial, que você vai ver no filme dentro desse módulo. O pino 2 vai conduzir o sinal positivo e o pino 3 conduzir ou receber, né? Enviar ou receber, conduzir o sinal negativo. Essa questão aqui de sinal positivo e negativo tem a ver com o sistema balanceado.
E o que é um sistema balanceado? Isso você vê na apostila. É aquilo que eu falei para vocês. Não adianta você só assistir a videoaula, não adianta você só ler a apostila. Tem que ter os dois para complementar. Lá na apostila eu explico direitinho qual é a técnica, né, da ligação balanceada. Por que ela é melhor do que uma conexão não balanceada. E para haver a conexão balanceada, é preciso que o sistema de conector e de cabo conduza dois sinais iguais. O sinal de áudio que está sendo, por exemplo, gerado no microfone, são gerados dois sinais na saída, um positivo e o outro negativo. E precisa um conector, um pino para levar cada um deles e um cabo. Então, você precisa decorar isso daqui. Pino 1 é o aterramento, blindagem, não interessa se é fêmea ou macho. Pino 2 conduz o sinal positivo, igualmente para o fêmea e para o macho. O pino 3 conduz o sinal negativo. Na questão da cor dos cabos, você não pode ficar muito bitolado. Tem alguns fabricantes que fabricam cabo com cores vermelho e azul. Nesse caso, o vermelho conduz o sinal positivo e o azul o sinal negativo. Já outros têm outras cores, então não dá para você, não dá para a gente determinar baseado nas cores. O que você tem que entender é qual é o pino 1, 2 e 3 no fêmea, qual é o pino 1, 2 e 3 no pino macho e saber a correspondência de cada um deles, tá? Bom, qual que é a função do pino fêmea? Vamos ver aqui. Pino fêmea. O conector fêmea é por onde entra o sinal, o chamado input. Por exemplo, numa mesa de som, os conectores XLR são fêmeas. Então, se você observar numa mesa de som, todos os conectores que estão lá, né, na entrada da mesa de som são conectores fêmea, tá? E agora o conector macho, né? Qual que é a função dele no sistema? Olha lá. O conector macho é por onde sai o sinal, o chamado output. Por exemplo, num microfone temos um plug macho para a saída ou na saída do microfone para então enviar o sinal. Então você pode observar que na base de um microfone com conector XLR, nessa base nós teremos um conector macho, como está aqui, os pinos. Então daí você vai conectar um cabo com conector fêmea aqui e na outra ponta desse cabo um plug macho que vai ser conectado na entrada da mesa que tem conector XLR fêmea, ok? Muito bem, vamos em frente. Aqui nós temos uma foto, né? Em relação à ilustração que você acabou de ver, ela está invertida, quer dizer, na ilustração que a gente acabou de ver, o fêmea ficava à esquerda, né, aqui, e o macho à direita. Só que aqui está invertido, o macho está à esquerda e a fêmea à direita. Só que você observe que é exatamente aquilo que a gente falou. Tá, lembra daquela formação que nós vimos lá, ó, em forma de triângulo? Olha aí, ó. Tá vendo aqui, ó? Por isso que eu falei para vocês, se vocês gravarem isso aqui, não vai ter erro, tá? No caso do macho, à esquerda é o 2, positivo, no meio sempre fica o 3, que é o negativo, à direita, malha, pino 1. No caso do pino fêmea, à esquerda é o 1, no caso a malha, no centro permanece o 3, que é negativo, e à direita, pino 2, positivo. Ok? Como que a gente vai conseguir identificar isso no plug propriamente dito? Basta você olhar de perto e você vai ver que existe a numeração. Tá vendo aqui? Ó? Dá para ver nitidamente aqui. Ó. No caso do fêmea, né? Pino 1, aqui o centro, pino 2, pino 3, aliás, à esquerda, neste caso, pino 2. Levando em consideração que essa foto aqui está invertida dessa, tá? Então aqui nós não temos a formação do triângulo que eu falei para vocês aqui. Na verdade ele está invertido aqui, né? Se inverteu isso aqui, inverte o 2 com 1, ok? O 3 não muda nada, ok? Muito bem, vamos em frente. Aqui nós temos um detalhe do bloco de contatos, tanto do conector fêmea quanto do conector macho. E o que a gente observa aqui? Observe essa chapinha, essa haste, né? Ela está um pouquinho levantada aqui e no pino macho também, tá vendo aqui, ó? Então, para que serve isso daqui? Quando você encaixar esse bloco, né, de contatos na proteção, né, que a gente mostrou agora há pouco ali, naquela proteção de metal, esta haste ela vai encostada nessa proteção de metal, para fazer com que forme aqui uma blindagem do cabo. A mesma coisa acontece com o conector macho também, tá ok?
Alguns sistemas exigem que você solde a malha à haste. Para isso nós temos essa ponta aqui, ó, que é a conexão elétrica, né, da haste, que por sua vez vai estar conectada à malha. Então, na verdade, se você conectar esse terminal aqui à malha, você vai estar conectando automaticamente o que? A proteção externa de metal na malha também, tá ok? A mesma coisa acontece aqui com o conector macho. Aqui você observa um detalhe interessante. Poucos sabem disso, até mesmo técnicos que já trabalham há anos com áudio, eles desconhecem esta curiosidade, digamos assim. Se você observar bem, nós temos aqui um conector fêmea olhando-se pelo lado dos terminais onde vai a solda dos cabos. E o que você observa é que o pino 1 ele está em desnível, né, em relação ao pino 2, né, e ao pino 3. Dá para ver nitidamente essa diferença aqui, ó, ok? Bom, você talvez suponha assim, isso acontece porque o pino 1 ele é mais curto que os demais. Negativo. Os 3 têm o mesmo comprimento. Então, para que isso aconteça, na fabricação, o que aconteceu? O pino 1 ele foi inserido mais no fundo dessa parte de plástico aqui, ok? Se ele foi inserido mais no fundo, é óbvio que ele está mais à frente do que os outros dois. A gente pode observar isso através dessa ilustração aqui. Aqui em cima, ó, nós temos o conector macho e aqui embaixo nós temos o conector fêmea. Só que aqui nós estamos vendo pelo lado de encaixe dos terminais, que no caso seria aqui, ó, olhando-se desse lado. Então, se olhando-se desse lado aqui, pelo lado onde vai soldar os cabos, o conector 1, pino 1, desculpe, o pino 1, ele está mais fundo na base, isso quer dizer que olhando-se por esse sentido, né, por esse ângulo, ou seja, pelo lado onde vai o encaixe dos pinos, ele vai estar adiantado, ok? Acredito que deu para entender aí o sentido, né? Aqui ele está mais fundo, portanto, se eu olhar nesse sentido aqui, né? E, na verdade, se eu fizesse um desenho aqui, eu ia ver que a ponta desse terminal estaria aqui, por exemplo, né? Enquanto que a ponta desses dois estaria mais ou menos aqui, ó, tá? Então isso aqui estaria mais adiantado, que é o que a gente vê aqui. Tá, tudo bem, professor. Já entendi que mecanicamente é assim. A questão é, para que serve isso? Bom, observem só o seguinte. Vamos supor que você vai conectar agora o pino macho no pino fêmea e tudo está ligado. Ou seja, microfone, mesa e amplificador está tudo ligado. A hora que você conectar, olha o que acontece. O pino 1, que é a malha, ele se conecta com o pino 1 da malha do conector fêmea antes dos outros dois. Isso faz com que as duas carcaças deles aqui, aquela proteção metálica, fiquem unidas antes dos dois terminais, né, que conduzem um sinal. E aí o que nós temos? Um sistema de aterramento, digamos aí, antecipado. Quer dizer, todo esse sistema aqui, ó, fica debaixo ou sob uma blindagem mecânica e elétrica, de modo que qualquer tipo de interferência que poderia vir externa, né, ou interna ou externa, deixa de existir, porque agora esse sistema já está blindado antes mesmo dos pinos que conduzem o sinal se conectarem, tá ok? Essa aqui é a ideia. Agora, o inverso, nós temos aqui conector macho já conectado, agora nós vamos desconectar, também com tudo ligado. Olha o que acontece. Os conectores que conduzem o sinal, tanto o 3 que é o negativo quanto o 2 que é o positivo, já desconectaram do 3 e o 2 do fêmea. Porém, o 1, que é a malha, continua ligado. Isso quer dizer que esse sistema aqui, neste momento, ainda está sobre a proteção da carcaça metálica, né? Dos conectores. Portanto, nós temos o que? Nós temos o que aqui? Uma blindagem, né, ainda existente antes que tudo seja desconectado. Tá? Isso tudo para evitar que algum zumbido, né, alguma interferência ocorra quando você faz este
procedimento. É claro que isso tudo aqui não tem sentido nenhum se você fizer esse procedimento aí de ligar e desligar com o amplificador desligado, por exemplo. Mas é uma característica que ele tem e volto a dizer, poucos profissionais sabem desse detalhe. Aqui nós temos uma formação clássica, né, de ligação entre um plug fêmea e um plug macho. E o que nós observamos é a ligação que sempre tem que ter, né? Então a correspondência, né? Pino 1 macho com pino 1 fêmea, pino 3 macho com pino 3 fêmea, pino 2 macho com pino 2 fêmea. Neste caso aqui, nós usamos a cor vermelho e azul, que é a mais comum, tá? Neste caso, usando-se essas cores, geralmente o padrão é vermelho 2 positivo, azul 3 negativo, tá ok? E aqui nós temos uma ilustração de como poderia ser então uma ligação entre um plug fêmea e um plug macho. Por exemplo, num cabo, né, que vai do microfone até a entrada de uma mesa de som. Ok, pessoal? Até a próxima videoaula.